Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que vocês estão? Que a graça do Senhor alcance seu coração nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. E vamos juntos falar sobre a palavra de Deus mais uma vez para o elevar da nossa fé. Amém? Mas antes eu queria pedir encarecidamente para você que é novo aqui no canal, para você se inscrever aqui, deixar seu like aqui embaixo nesse vídeo, escutar essa mensagem de Deus para o seu coração. E vem fazer parte dessa família, se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E hoje eu gostaria de falar sobre a caminhada cristã no quesito geral, porque muitas das vezes a gente se encontra enfraquecido no meio do caminho. E uma coisa que eu percebi na vida cristã é que a gente começa num pique e a gente termina em outro pique. E a caminhada cristã, no quesito geral, ela é muito oscilante. A gente começa muito bem e acaba oscilando. Começa lá no alto, a vontade de fazer tudo, de pregar, de louvar, de ouvir a palavra de Deus, de ir para a igreja, de fazer tudo. E depois vem diminuindo essa vontade. Por que tem essa oscilação na nossa vida? Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho por que acontece isso na nossa vida, até para a gente se precaver dessa situação e não permitir que esses embates, esses levantes do inimigo venham sobre a nossa vida. Amém? Primeiro a gente precisa entender como é que funciona a vida cristã. Qualquer pessoa que escolhe estar com Cristo, escolhe desenvolver o seu lado espiritual. Amém? A gente já entendeu que nós somos corpo, alma e espírito. Quando nós decidimos estar com Deus, a gente dá mais atenção para o nosso lado espiritual. A carne é deixada um momento de lado para a gente concentrar e focar a força no espiritual. Então a gente ora mais, a gente lê a Bíblia, a gente jejua, né? A gente louva ao Senhor, e isso tudo são alimentos para o nosso espírito. E quando o espírito está fortalecido, a gente tem mais vontade de se aproximar de Deus, certo? Ao passo de quando você está fazendo as vontades da carne, você se distancia mais de Deus. Então, quando estamos em espírito, nós estamos em proximidade com o Senhor. E ao aproximar do Senhor, nós aprendemos mais dele. Mas como assim aprendemos mais dele? A gente entende que Deus, mais do que o nosso Criador, Ele é o nosso Pai, acima de tudo, correto? E todos aqueles, nós que recebemos a Ele, confessamos a Jesus, né, como nosso único e suficiente Salvador, nós temos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Então, como nós temos Deus como Pai, ao estarmos próximo dEle, buscando mais a Ele, a gente aprende mais dEle. Quer um exemplo? É como se você tivesse um filho. Aquele que você tem 3 filhos, né? No meu caso, igual eu tenho 3 filhos. O filho que está mais próximo de mim, ele vai receber mais benefício da minha parte, por estar próximo de mim. Ele vai procurar aprender mais de mim, certo? Ele vai procurar saber mais de mim, buscar os meus conselhos, correto? Querer me ouvir, entender mais da vida. Por quê? E essa atenção vai estar mais destinada a ele, porque ele vai estar mais próximo de mim. Concorda? Então Deus é da mesma forma. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais você vai aprender dele. Porque Deus, ele é sabedor e onisciente, é sabedor de todas as coisas. Se Deus tem todo o conhecimento para nos dar, a gente precisa buscar esse conhecimento. O conhecimento está em ouvir a voz de Deus. Agora eu vejo o erro de muitas pessoas de querer encontrar a Deus em recursos humanos, procurar a Deus em fontes erradas, procurar a Deus com coisas terrenas, e Deus não está em coisas terrenas. Jesus falou que Deus é espírito e convém que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Nós não conheceremos a Deus se não desenvolvermos o nosso lado espiritual. Então nós não vamos aprender de Deus sem orar a Ele. Porque quando a gente ora, a gente está levando a nossa súplica para Deus, a gente está conversando com Ele. Quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, Deus está falando com a gente. Porque tudo que foi escrito foi permitido por Deus, foi inspirado por Deus para que nós possamos aprender e crescer em graça e em conhecimento. Isso é o nosso alimento para o nosso espírito. Quando nós jejuamos, nós sacrificamos a nossa carne, nós deixamos de lado a vontade da nossa carne e alimentamos o nosso espírito. A grande verdade é que todo saber humano é muito pequeno se comparado com Deus. A gente pensa que tem sabedoria, mas a gente não tem sabedoria alguma. Na verdade, tudo vem de Deus, tudo procede dele. Toda a essência, toda a grandiosidade vem dele. Tudo que nós somos foi permissão de Deus.
Se Ele permitiu que a gente chegasse aqui com os nossos aprendizados, é que a gente pudesse repassar esses valores e esse algo de belo que está dentro de nós para outras pessoas, para que outras pessoas também pudessem alcançar essa graça. Então, Deus hoje está te chamando para uma proximidade com Ele. Às vezes a vida está toda revirada, às vezes a vida está toda reversa, a vida não está naquele pique, aquela pegada que deveria estar, mas aí você entende que Deus está no barco, que Ele é a suficiência, que Ele é o nosso Pai, que Ele está cuidando. E aí você entende qual é o significado da vida de verdade. Às vezes a verdade é que você não precisa dar conta, você não precisa conseguir. Deus é que vai dar conta por você, Ele é que vai conseguir por você. As suas ansiedades devem ser entregadas aos pés dele, as suas dificuldades, seus anseios, e muitas das vezes nós não estamos entregando. Então nós precisamos aprender a desfrutar da paternidade de Deus, entender que Ele é o nosso Pai absoluto, que Ele é o Deus soberano sobre as nossas vidas, colocar Ele à frente das coisas, dos nossos sonhos, antes de querer fazer qualquer coisa, colocar a Deus, pedir que Ele tome a direção, antes de sair de casa, pedir que Deus nos guarde, ao voltar para casa, agradecer por que voltou, antes de dormir, agradecer a Deus pelo dia, ao levantar, agradecer pela manhã, agradecer por ter acordado com vida mais uma vez. E assim você desenvolve conexão com o Pai. Quando você estiver no nível de conexão com Deus, acima daquilo que você está vivendo hoje, você vai começar a viver novas experiências com Cristo. Você vai entender que o mais belo está em entender a Deus, sabe? A verdade é que Deus não é tão complicado quanto a gente pensa. Nós complicamos a Deus. O ser humano tem o dom de complicar tudo, mas muitas das vezes a nossa caminhada requer coisas pequenas, e em pequenos passos você vai ver grandes diferenças na sua vida. Começa a orar, começa a ler a palavra de Deus, começa a escutar mensagens que elevam a sua fé, começa a procurar companhias que te levam para a presença de Deus, pessoas que conversam sobre a palavra de Deus, ao invés de pessoas que te jogam para baixo, pessoas que te levam para o mundo, pessoas que te levam para fazer coisas erradas. Sai fora dessas amizades e você vai entender como a vida é maravilhosa depois que você entende a essência dela, porque a essência da vida é Deus. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus que nos ajuda nessa caminhada. É Ele que nos convence dos nossos pecados, é Ele que nos convence dos nossos erros, é Ele que nos impede, às vezes, muitas das vezes, de pecar também, de se separar de Deus. Então use essa ferramenta, use esse instrumento. Pegue o que Deus te deu, aplique, coloque com força, com vigor, não desanima, vai à frente, lute, conquiste. Aprenda de Deus, não desanime. Levanta a sua cabeça, mude a sua postura, assuma uma nova postura e viva com Cristo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Queria pedir para você encarecidamente, se inscreve aqui nesse canal. Vivendo pela Fé te convida nesse momento a se inscrever, deixar seu like nesse vídeo. Se essa mensagem falou no seu coração, compartilhe para que cheguem mais vidas, cheguem mais almas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.